Amém? Graças a Deus, podem se assentar, irmãos. Amém? Amém, irmãos. Que alegria estar aqui na nossa terceira reunião nessa igreja, amém? Glória a Deus. Eu creio que daqui vai sair um povo forte, um povo abençoado, um povo grande em Deus, cheios do Espírito Santo, amém? E nessa reunião, que é o que nós chamamos de reunião da equipe de governo, é uma reunião para crescimento espiritual. Porque na Bíblia Sagrada fala lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 36, que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que você pensar que você precisa, todas as coisas que a gente necessita, Ele vai nos suprir. Mas para isso, quem tem que estar em primeiro na nossa vida é o reino de Deus, amém? Então, irmãos, vocês vindo aqui nessa reunião, eu não sei qual é a sua necessidade, mas a palavra de Deus diz: se você buscar o meu reino em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, se você está precisando de uma cura, você vai ser curado. Se você está precisando de um milagre na vida financeira, você vai ser abençoado. Por quê? Porque Deus, Ele garante: me busca em primeiro lugar, que todas as coisas na sua vida vão se endireitar, porque eu sou Deus e eu vou suprir todas as tuas necessidades, amém? Até as necessidades que você nem sabe que tem, amém? Quem aqui acredita que Deus, Ele é mais sábio do que você? Eu acredito. Quem aqui pensa que Deus, não, Deus, eu sei, crê que Deus, Ele tem infinitamente mais coisas do que o que você sonha. Quem crê que se deixar o Deus dirigir os seus caminhos, Ele vai construir um caminho melhor do que você já pensou, do que você já pôde imaginar, do que você já pôde sonhar, que já pôde passar pela sua mente. Esse é o seu Deus. Deus, Ele é muito mais criativo que nós. Deus, Ele tem propósitos muito maiores para a nossa vida do que nós. Às vezes o nosso pensamento é ali só com relação à nossa família, e Deus tem muito mais. Às vezes o nosso pensamento é só ali com a nossa empresa, mas Deus tem muito mais. Às vezes é só com relação a algo tão pequeno, com relação àquilo que Deus pode fazer. E quantos aqui estão dispostos a deixar Deus guiar a sua vida e parar de pedir: Deus, faça aquilo que a minha mente pequena diz, quer que o Senhor faça? Não, Deus tem a liberdade para fazer muito além do que eu posso imaginar, do que eu posso sonhar, do que eu posso esperar. Esse é o Deus que a gente serve, amém? É esse Deus. E essa reunião é uma reunião de crescimento espiritual. Você vai sair daqui, como a palavra de Deus diz: enquanto o menino, ele é pequeno, ele é criança, de nada ele difere do servo. Mas quando ele chegar à maturidade, ali ele vai ter tudo aquilo que é do Pai. Toda herança. Enquanto nós formos meninos, de nada nós nos diferimos dos servos. De nada. Porque nós somos crianças. Mas quando a gente começa a comer do pão, do alimento espiritual, e buscar crescimento, a gente não vai vir mais para a igreja buscando algo que já é nosso por herança. Porque aquilo que Deus tem para nós já é nosso. Porque aquilo que Deus tem, o que o Pai tem, é do Filho. Amém? Irmãos, eu peço para vocês abrirem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Aqui fala sobre a parábola do semeador. E eu creio que vocês já ouviram essa parábola. Só que por detrás dessa palavra, na verdade o que eu tinha a trazer era o
outra coisa totalmente diferente. E aí eu falei para o pastor, não tem como eu pregar a mesma palavra que eu dei na outra reunião de equipe de governo. Porque o Espírito Santo se abriu para coisas mais profundas e eu dou glória a Deus por isso. Você já ouviu a mensagem da parábola do semeador? Mas eu peço que você, antes da gente ler ela, você leia ainda no capítulo 13. Versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A vós foi dado de conhecer os mistérios do reino dos céus. E é sobre isso que nós iremos tratar aqui nessa noite, amém? Sobre mistério. A gente vai falar sobre esse mistério. Vamos iniciar então a parábola do semeador, lá no versículo 3 do capítulo 13, que está escrito assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, 100, outro 70 e outro 30. Amém? Vamos para o versículo 19. Ouvindo, olha só, a revelação dessa parábola, no versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra e logo é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, as seduções das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 70 e outro 30, amém? Glória a Deus, irmãos. Então aqui a gente vê a parábola do semeador. Conta a história de um homem que ele lança uma semente. Essa semente, ela cai sobre o caminho, ela cai sobre pedras e ela cai sobre espinhos. E Jesus fala que o que é essa semente? Eis que é dado a vós conhecer os mistérios do reino. Quando alguém ouve, como está escrito aqui do versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino, o que é essa semente? A palavra do reino. Glória a Deus. A palavra do reino. E ele ouvindo e não entendendo essa palavra, é como se fosse as aves que pega a semente que cai no meio do caminho. E aquela que cai em terreno pedregoso é aquela que cai dentro de um coração, que esse coração, ele está como em pedras. As primeiras adversidades que aparecem, as primeiras lutas que aparecem, essa pessoa desanima de andar nos caminhos do Senhor. A primeira decepção, a primeira luta que essa pessoa venha a passar, ela desanima. Mas saiba de uma coisa, irmãos, nós vamos ter muitas lutas, amém?
mas Deus já nos deu a vitória em cima de todas. Sabe por quê? Porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por uma luta, saiba que Deus está agindo ali e que Deus está transformando algo, Ele está arrancando algo, Ele está tirando algo para te dar algo maior lá na frente, porque Ele está vendo para você um futuro e que algumas coisas precisam ser consertadas, algumas lutas precisam acontecer. Muitas vezes para a gente se entregar, muitas vezes para a gente deixar algumas coisas, muitas vezes para Ele reconstruir. Porque é isso que Deus quer fazer. Ele quer reconstruir a nossa vida. Glória a Deus. Mas essa pessoa que ela recebe essa palavra do reino, ela ouve, mas vem as lutas e ela desiste. Porque ela não consegue ver o propósito de Deus naquilo lá na frente. Ela não consegue confiar que aquele momento que ela está passando vai ser para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque ela não consegue crer que aquilo que está acontecendo na vida dela é pura e simplesmente para o bem. Porque ela ama a Deus. E ela acaba desanimando. E ela acaba deixando passar. E vem as pedras, irmãos. E matam a mensagem do reino. Semelhantemente também, aquela semente que é lançada sobre os espinhos. São aquelas pessoas que elas amam a Deus, elas se alegram com a mensagem do reino. Só que elas não têm coragem de abrir mão de muitas coisas. Mão dos prazeres, mão das paixões. Mão das paixões, das riquezas, da avareza. São pessoas que amam mais ao mundo do que a Deus. E essas pessoas, elas não conseguem ver o que Deus tem preparado lá na frente, porque elas se perdem nas primeiras paixões, elas se perdem nas primeiras tentações, elas vendem as suas bênçãos por pratos de lentilha. Essas pessoas, elas são sufocadas como a mensagem do reino é sufocada como aquele espinho que vai crescendo e vai matando aquela semente e ela não frutifica. Mas tem aquele que não se deixa levar pelas lutas, nem pelas adversidades, e também não se deixa levar pelas paixões, e também não se deixa levar pelo que o mundo tem. Essas pessoas são aquelas que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e não vai ser luta, e não vai ser adversidade, e não vai ser paixões desse mundo, porque nada mais me satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Glória a Deus. Como essa canção que a gente canta. Porque Deus está ali em primeiro lugar. Glória a Deus. E aquele é o que recebe a palavra do reino. E essa palavra nasce. Irmãos, eu falei que a gente vai tratar de mistério. Glória a Deus. E é lindo entender como o reino de Deus funciona. Irmãos, Jesus disse em seu primeiro sermão. Vocês lembram qual foi a primeira pregação de Jesus? Ele chegou na cidade e falou: eis que é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, no momento em que eu parei para pensar: Deus, qual que é a sua prioridade? Se o Senhor é o meu modelo, o que eu devo priorizar? Aquilo que Jesus priorizava. E o que eu devo deixar passar? Aquilo que Jesus não fazia questão. Jesus priorizava o reino de Deus. É isso que a igreja tem que pregar também. Mas pouco a gente se prega, né? Porque na verdade é como se fosse... Você tem um problema, você tem uma doença e o médico ele só passasse comprimido para os efeitos colaterais e não diretamente para a doença. O que eu quero dizer é que Mateus 6,36 fala: buscar em primeiro lugar o reino, então nós vamos estudar o reino. Que todas as demais doenças da alma vão ser curadas. Amém? Então a gente vai se aprofundar agora em algo que veio até agora.
Tem algo que Deus passou agora. Eu peço para vocês que abram no livro de Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Para a gente entender um pouco como é que funciona esse reino. Esse reino. E Jesus dizia quando ia para cidades: ide, pregai o evangelho do reino, curai os enfermos, expulsai os demônios. Vamos ver que reino é esse que Jesus está falando. Amém? Glória a Deus. Primeiro a gente aprendeu que aquele que recebe a mensagem do reino em seu coração, ela frutifica, ela nasce. Mas como é que nasce essa semente? É o que a gente vai aprender agora. Amém? A gente vai aprender a origem da vida. Marcos capítulo 4, versículo 23. A parábola da semente, amém? Aleluia, Senhor. Oh, Deus lindo, glória a Deus. A parábola da semente. E dizia: quantos encontraram? Aleluia, Senhor, tenha liberdade, Pai. Tenha liberdade, Senhor. Aleluias. E dizia: o reino de Deus é assim, como um homem lançando a semente sobre a terra, e dormisse e levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Irmãos, como que é o reino de Deus? O reino de Deus, presta atenção aqui, é como um homem que pega a semente e ele lança no chão. E o que ele faz, irmãos? Ele vai dormir. Versículo 26. Versículo 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse. A sua tradução está assim? E dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo nasce e frutifica. Glória a Deus. Irmãos, o reino de Deus, você lança a terra no chão, o semeador lança e ele vai dormir. Sabe o que isso significa? Que independente dele saber como aquilo nasce, mesmo ele não sabendo como que nasce, sabe o que é isso? Quem gera vida dentro de nós é Deus. Quem faz nascer o reino de Deus dentro do coração de alguém é Deus. Nós temos papel de semeador, nós podemos semear a palavra do Senhor, mas se aquilo for frutificar no coração de alguém, a gente não sabe, porque quem faz a obra de Deus é Deus. Quem faz nascer o reino de Deus dentro de alguém é Deus. O que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele é algo que nasce dentro de pessoas, através de sementes que são lançadas. E a pessoa, ela ouvindo essa semente, ela vai nascer, mas ela tendo o coração bom, o coração puro, aquilo vai nascer dentro dela. E a gente, como semeadores, a gente tem o papel de lançar a semente, e Deus é quem faz nascer. A gente simplesmente não sabe como. A gente simplesmente não sabe como, mas um dia, uma semente que foi lançada dentro do seu coração, essa semente nasceu. E você não sabe como. Sabe o que é isso? É o reino de Deus nascendo dentro de você. É o reino de Deus nascendo e floreando. Às vezes a gente luta por um familiar. A gente precisa semear a palavra. Amém? A gente precisa lançar a semente. Mas o que vai fazer aquilo nascer dentro dele é Deus. Mas a gente vai aprofundar mais sobre isso, porque a gente vai descobrir que a semente, quando você se trata de botânica, de biologia, ela é um óvulo fecundado. Mas isso é assunto para outro culto, amém?
O que eu quero dizer é que o reino de Deus, voltando para vocês não ficarem perdidos, um óvulo fecundado significa o quê? Um sêmen, um espermatozoide e um óvulo. Amém? Isso nasce de quê? Da intimidade do noivo com a igreja. Amém? De Jesus conosco, a nossa oração faz gerar vida. Mas isso é assunto para outro dia. O que eu quero dizer é que nós não sabemos como o reino de Deus é feito. A gente lança a semente, a gente não sabe como aquilo nasce. Amém? A gente vai dormir e Deus faz a obra acontecer. Quem faz a obra de Deus não somos nós. Quem faz gerar vida não somos nós. E se algo nasceu aí dentro, foi Deus que fez gerar. Foi Deus que fez gerar. A palavra de Deus, ela brotou no teu coração e ela nasceu. E eu quero compartilhar com vocês o que nasce. O que nasce? O que nasceu dentro de você? Vamos lá no livro de Romanos. Livro de Romanos. Glória a Deus, Pai. Aleluias. Livro de Romanos. Capítulo é o capítulo 14. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 17. O que consiste o reino de Deus? No que consiste? O que nasceu dentro de você? Quando o evangelho do reino nasceu, brotou aí dentro. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não está em comida nem em bebida, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Sabe o que o reino de Deus traz dentro de uma pessoa? Sabe quando você sabe que o reino de Deus brotou dentro do coração de alguém? Essa pessoa, ela recebe paz. É nisso que consiste o reino de Deus, paz. Aquele que recebe o reino de Deus, ele passa a ser uma pessoa de paz. É uma pessoa que, se algo começa, quando chega nela, termina. Porque ela é pacificadora, amém? Porque é uma pessoa que tem paz dentro dela. O lar dela passa a ser dominado por uma paz. O Espírito Santo dá a ela uma força sobrenatural para suportar afrontas de outras pessoas da família. O Espírito Santo entra. O reino de Deus vem. E essa pessoa, ela passa a ser uma pessoa longânima. Ela passa a ser uma pessoa que pode estar o mundo caindo ao redor dela. Isso é um sintoma, irmãos. Ela está em paz. Ela está confiante. Ela não dá brecha. Se depender dela, o lar dela, é um ambiente de paz. É porque essa pessoa, ela recebeu o reino de Deus dentro dela. Glória a Deus. E ela se torna uma pessoa pacificadora. Uma pessoa de paz. Uma pessoa que transmite paz por onde ela passa. É uma pessoa que tem paz dentro dela, glória a Deus. E ela sente paz também. Ela sente paz. Diante das atribulações, ela sente paz. Porque ela crê que dentro dela o Espírito Santo está providenciando. O Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está trabalhando. E ela tem paz no coração, amém? Ela tem paz. Qual é a outra característica de... quando gera o Espírito, o reino de Deus? Justiça. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, quando nasce, quando gera senso de justiça, aquilo que é errado, opa, não quero mais. Aquilo que é errado, que é de má fama, que é imoral,
aquilo que é sujo, eu não quero mais. Porque o reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus nasceu aqui dentro. E essa pessoa, ela passa a ser uma pessoa que tudo que ela vai fazer é de justiça. Por quê? Porque ela tem dentro dela a justiça do Senhor. E o que isso consiste? A pessoa, quando ela tem isso, ela procura fazer o bem. Ela procura se afastar de toda aparência do mal. Ela procura se distanciar de tudo aquilo que parece corrupto, de tudo aquilo que parece imundo, tudo aquilo que parece que futuramente venha trazer algo mal, uma mentira. A pessoa, ela não mente. A pessoa que ela tem dentro de si a justiça, ela procura ser melhor em tudo. Ela procura ser o melhor aluno, o melhor funcionário, a melhor esposa, o melhor marido. Ela procura ter uma reputação ilibada diante da sociedade, diante das pessoas. Ela não deve a ninguém. Ela paga todas as suas dívidas. Essa pessoa, ela busca fazer aquilo que é certo, simplesmente porque é certo. Amém? A gente não pode sujar o nome do Senhor. A gente não pode sujar. O povo de Deus tem que ser o melhor. O povo de Deus tem que estar... Irmãos, Deus, ele vai exaltar muita gente que tem a justiça dentro dele, porque a palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Vocês acham que Deus abençoa quem faz as coisas de forma errada? Não, a Bíblia Sagrada diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então não adianta eu querer ter uma vida próspera, uma vida abundante, se dentro de mim eu não aceito ter a justiça de Deus. Se dentro de mim eu ando com uma vida errada, se dentro de mim eu não permito que o Espírito Santo traga dentro do reino dele. Mas é claro, a pessoa que está com Deus, que o reino de Deus está dentro dela, ela vai ser justa. E não tem como Deus não abençoar ela, amém? Ela vai ser abençoada porque ela é justa, assim como todo homem em cima da terra. Se for injusto, um dia vai cair. Você vê hoje rico, você liga na TV, liga no G1, liga tá lá aquele monte de gente caindo. Um dia cai. Um dia cai. Se você for honesto e não ser de Deus, você vai colher prosperidade sendo honesto sem Deus. Mas você sendo honesto com Deus, glória a Deus, você vai ter as bênçãos desse mundo e ainda vai ter as bênçãos que Deus vai te dar. Glória a Deus. Não basta fazer as coisas certas. Lá fora tem gente que faz, mas o povo de Deus ainda recebe as recompensas da terra e as recompensas do céu. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa andar numa vida de retidão. Mas não preciso dizer que você precisa, porque se o reino de Deus, ele está dentro de você, não precisa nem falar que você precisa, porque você já é. Porque você já é uma pessoa justa. Você já é. A não ser que a semente esteja sendo sufocada pelos espinhos, que são as paixões mundanas. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu preciso de prazeres, eu preciso de mais. A não ser que a semente esteja lançada pelas pedras. Não, é muita luta, eu não vou aguentar pagar os impostos, eu não vou aguentar fazer aquilo que é certo, eu não vou aguentar. Aí, a gente já tem outro caso. Amém? Aleluias. E qual que é a última, irmãos? Glória a Deus. Eu profetizo aqui que você vai ser o melhor lá onde você trabalha, amém? Se você, o irmão é mecânico, ele vai ser o melhor mecânico dessa cidade. Se a irmã ali tem uma loja abençoada, a loja dela vai ser a melhor dessa cidade. Desculpa me colocar no meio. Você é a melhor aluna daquela faculdade. Glória a Deus. Eu vou chegar em lugares altos na justiça do Senhor.
Glória a Deus. E você vai ser o melhor naquilo que você faz, amém? E você vai ser referência naquilo que você faz. Glória a Deus. O meu marido vai ser um pastor que vai chegar nas nações. E eu vou traduzir ele. Glória a Deus. Graças a Deus que tem usado pessoas que estão me abençoando aí para fazer o curso de inglês, né? Eu vou lá até o fim. Eu vou traduzir esse homem nas nações que ele for, amém? E a nossa igreja, o reino de Deus vai ser através da nossa vida, ele vai ser, grandemente expandido, glória a Deus. Amém. E você também, a mocinha ali na escola, amém? O irmão no trabalho dele, né? Sim. Porque nós somos justiça e Deus é conosco, amém? E o último, qual que é? A alegria do Espírito Santo, aleluias. A alegria do Espírito Santo é tão gostoso, né, irmãos? A alegria do Espírito Santo não é uma alegria que está tudo indo bem, é uma alegria que você sente, ainda que esteja passando por uma luta, você sente a alegria do Espírito, porque a tua alma está saciada, porque o teu coração ele está cheio. Ai, irmãos, me diga onde é que vocês sentem isso lá fora. Me diz onde é que você sente isso, sem ser na presença de Deus. Me diz. Tem um pastor que teve problema com drogas e ele fala, eu acho engraçado ele falando, isso não droga nenhuma, é tão prazeroso. Porque, irmãos, como ele diz, né, droga é fichinho perto da presença de Deus, porque a presença de Deus é muito mais prazeroso. É muito mais prazeroso do que qualquer coisa que você possa ter, que você possa sentir. Permitir o Espírito Santo entrar dentro do seu coração e você sentir essa presença maravilhosa de andar com Deus. Essa presença maravilhosa de estar com Ele, amém? A alegria de ver também as recompensas e o cuidado de Deus todos os dias. Oh Deus, como o Senhor tem cuidado de nós, viu? Como? Chega um momento que você ora assim, Pai, olha essa situação, Pai. Gente, você vê Ele movendo os pauzinhos assim, e as coisas se resolvendo, e você, meu Pai. A gratidão pelo cuidado de Deus na sua vida. A gratidão, sabe? É só pra dizer, irmãos, você vai vendo as coisas acontecerem, Deus te levando em lugares que você, nossa Deus, é bom demais, amém? É bom demais. Isso, essa alegria que o reino de Deus traz, você não acha em lugar nenhum, amém? Infelizmente os homens têm N maneiras para preencher esse vazio, não é verdade? Espero que eles possam conhecer e tenha dentro deles o reino de Deus. Mas para isso, para que eles tenham o reino de Deus, a gente precisa plantar também. Lançar essa semente dentro do coração do seu vizinho, dentro do coração do seu colega, dentro do coração do teu funcionário. Eu achei interessante que o meu pai, Deus deu um ministério para ele. O ministério dele é ser empresário. Ai, mas isso é ministério? Não, irmãos, não está entre os ministérios. Não está entre os ministérios. Mas o que eu falo é que ele, as pessoas, eu cresci, desde que eu me entendo por gente, ele trabalha com comércio. E ao longo dos anos eu vi muitas pessoas que começaram a trabalhar com ele se converterem. E é muito difícil, é um ou outro que não se converteu, mas entra para trabalhar com ele e ele prega, essa pessoa sai de lá convertida, irmão. É interessante, todos os sábados de manhã, fica a dica para os comerciantes, fica a dica aqui para quem está ouvindo na rádio.
pregar, estabelecer um horário na sua empresa, estabelecer um dia para você pegar e reunir os funcionários. Ou às vezes você não sabe o bem que você faz para o seu patrão. Às vezes você chegando nele e falando: patrão, vamos fazer uma oração aqui na loja antes de começar a reunião, antes de começar a abrir o estabelecimento. Às vezes é claro que pode ser que dependendo do seu patrão ele não goste, mas dependendo do seu patrão pode gostar muito, amém? E todos os sábados de manhã, isso já faz uns 4 anos, ele começou a fazer cultos, todo sábado de manhã, 7 da manhã. Se você for na loja do meu pai, vai estar tendo lá um café da manhã especial com uma palavra. Irmãos, e é tanta gente se convertendo. E muitas vezes a gente não poderia alcançar ou ter a mesma... Às vezes por ele tá como patrão, às vezes as pessoas podem ver nele um tipo de... Poxa, um homem bem sucedido, um homem que eu posso me espelhar. E ele falando: olha, a razão de tudo está prosperando é porque eu sirvo a Deus. Você precisa servir a Deus também. Ou às vezes o seu patrão, ele pode estar ali, sabe, acabado. Ainda mais agora, no final de ano, tem que pagar 13º, não é verdade? Tem que pagar funcionário. Às vezes ele está meio desesperado. O governo no nosso país é terrível para os empresários. É terrível para quem tem livre iniciativa. E você, como funcionário, pode dar ali uma palavra amiga para o teu patrão. Pode dar para quem você... Onde você estiver, na sua faculdade, sabe? No seu trabalho. Aonde você estiver. Eu tenho certeza que você está em lugares que eu não estou. Que eu vou a lugares que vocês não vão. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós fazemos uma atividade diferente. Todos nós temos a capacidade de atingir outros lugares que você não tem, que eu não tenho. Nós temos que ser semeadores. Amém? Vamos voltar ao início, que eu já estou terminando, glória a Deus. Parábola do semeador novamente, lá no livro de Mateus, capítulo 13. Amém. Então nós vimos aqui que o que pode fazer com que esse reino nasça, ele vai nascer, amém? Mas o que pode fazer com que esse reino ele morra dentro de nós, dentro do nosso coração, são as dificuldades da vida e são as paixões do mundo. Glória a Deus. São esses dois. Mas, versículo 23. O que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra, amém? E dá fruto, e um produz 100, e outro produz 70, e o outro produz 30. Quem aqui tem um coração que tem terra boa? Irmãos? A gente tem que lutar. Eu não vou dizer que é fácil, para a gente não estar entre aquele que se perde pelas dificuldades da vida, nem pelas paixões. Que às vezes a gente foca tanto em outras coisas que a gente deixa de dar fruto. Aquele que nasce sobre a pedra, nasce. Aquele que nasce sobre os espinhos, nasce. Mas o que acontece? Não dão fruto. Nasce. Tem muita gente que tem a semente dentro dela viva. Mas essa semente não tem condições de dar frutos.
porque às vezes está no meio das trevas, das pedras, perdão. Ou porque às vezes está no meio dos espinhos. É muito trabalho. É muito estudo, é muitos afazeres. É família grande. E não dá fruto. Mas está vivo. Ou então são as dificuldades, não, eu não posso ir para a igreja, ou eu não posso dar fruto porque está acontecendo isso, ou está acontecendo aquilo, e não dá fruto, nasce. Eu não quero, e eu espero também que vocês não, porque nós temos que ser a terra boa que dá fruto. Não basta ter dentro de você a vida do reino, tem que dar fruto. Não permita que as dificuldades e nem permita que os afazeres te impeçam de você ter um ministério. Te impeçam de pregar a palavra. Te impeçam de fazer aquilo que Deus designou você para fazer. Eu não posso fazer o que Deus designou você para fazer e você não pode fazer o que Deus designou para fazer. Pensa que você tem uma semente no seu bolso e tem alguém precisando dessa semente. E aquilo que aquela pessoa precisava, você tinha dentro do seu bolso. Você lembra daquela passagem, amor, que eu perguntei para você aquele dia? De Ezequiel? Do homem que coloca semente no bolso e ele não sabe qual vai prosperar. Eclesiastes 11. É lindo falando em Eclesiastes 11. Que é como se a gente tivesse uma semente aqui no bolso. A gente não sabe qual delas vai prosperar. A gente não sabe se você vai pregar para a pessoa e ela não vai querer porque ela ama mais o mundo. Mas alguma delas vai prosperar. Uma delas vai prosperar e você não pode escolher qual que é a semente. Você não pode escolher quando é que eu vou pregar. Porque você não sabe se é essa vez que às vezes você nem está esperando e você prega para alguém e é aquilo que ela precisava. Ou às vezes que você prepara aquela sala para a pessoa e prega a palavra de Deus para ela e ela não prospera, amém? Isso acontece, não acontece? A gente não pode segurar a semente no nosso bolso. A gente não pode não tirar frutos. E é isso que significa e que representa esse propósito que a gente tem feito da equipe de governo. Despertar. Ali a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 10 placas, 11. Que é o Ministério Infantil. Eu não sei qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, aonde você pode chegar. Eu tenho certeza que pode ser que eu, com as crianças, tenha mais habilidade do que o irmão. Que o irmão não tenha mais habilidade no futebol do que eu, para trazer gente para Jesus, para pregar sobre o reino de Deus. Eu não sei se eu consigo ser como a irmã para levar o reino de Deus em casas, em lares. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, mas você precisa gerar frutos. Amém? E esse é o objetivo dessa reunião. Eu peço desculpas se eu demorei na palavra, mas o que eu quero dizer é que precisa ser despertado o gerar. Glória a Deus. Não basta ter o reino dentro de você, tem que gerar vida, gerar frutos. Amém? E eu profetizo também que você vai ser a árvore que vai gerar 100 frutos. Glória a Deus. E que onde você for, você vai gerar. Então, irmãos, essa é a mensagem.